E para falar um pouco mais sobre esse alerta que a Defesa Civil emitiu para todo o estado de São Paulo, com risco de incêndio aí para os próximos dias, em quase todo o território paulista, eu vou falar ao vivo agora com o capitão Roberto Farina, ele que é da Defesa Civil e ao vivo atende aqui a todo o público da Record, do Balanço Geral. Capitão, mais uma vez, muito obrigado, a gente agradece a sua participação ao vivo e muito importante também aqui no Balanço para falar sobre essa questão dos incêndios, que olha, nós estamos ainda traumatizados e assustados aqui no interior com tudo que nós vivemos nos últimos dias. Capitão, boa tarde. Acho que eu perdi o contato com o capitão. Me ouve, capitão? Boa tarde. Daqui a pouquinho eu volto com ele, então. E você tem imagens aí, olha, assim que eu restabelecer o contato com o capitão Roberto Farina, ele que está em São Paulo, capital, mas a Defesa Civil acabou de emitir esse alerta falando que existe novos riscos, tá, de incêndios por todo o interior de São Paulo. Então, todo mundo redobrando a atenção, porque a partir de agora, com o tempo seco, né, nada aí de previsão de chuvas significativas para reverter a situação. Então, por isso, esse alerta agora para o que sobrou, né, o que não foi queimado aqui na nossa região. Mais um final de semana chegando com um forte calor, sem chuva, tempo seco e muitos ventos. Essa combinação acaba causando tantos incêndios aqui na nossa região. Agora sim, o capitão me ouve e quero agradecer mais uma vez ao capitão da Defesa Civil, Roberto Farina. E, capitão, eu falava aqui anteriormente sobre o trauma que nós tivemos no final de semana com esses incêndios que aconteceram aqui no interior de São Paulo e vocês agora emitem um novo alerta falando que o que nós vivenciamos há poucos dias pode acontecer de novo, capitão. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Prazer falar com você mais uma vez, falando em geral, na região de Ribeirão Preto. Thiago, nós estamos aqui agora com um alerta emitido hoje sem gerenciamento de emergências da Defesa Civil, em que nós temos no nosso mapa de risco de incêndio um cenário, principalmente na região noroeste, região oeste do estado. Ribeirão Preto ele está incluído nisso, porque o cenário ele tem agora a passagem, né, dessa frente fria que ela passou, amenizou um pouco a temperatura, conseguiu ajudar até a gente a fazer com que os focos de incêndio se dissipassem, fossem extintos. E agora nós temos um novo cenário, né, que está se colocando aqui no estado de São Paulo, em que novamente a umidade relativa do ar ela começa a cair, as temperaturas começam a subir novamente. Então a gente soltou esse alerta preventivamente já para que as pessoas possam se preparar para esse tempo mais seco, que vai persistir aí ao longo do final de semana, no começo da semana que vem. E a gente tem, por exemplo, do Thiago, a umidade relativa do ar de Ribeirão Preto que pode chegar entre 13% a 15%, por isso que é importantíssimo que as pessoas se mantenham hidratadas também, porque o calor vai chegar também com uma máxima aí, passando mais ou menos entre 33 graus, pode subir um pouco mais, se a sensação térmica maior. Também a gente orienta as pessoas aí a não praticar atividades físicas entre 10 e 16 horas. Mas o grande ponto, como você falou, Thiago, você estava falando aqui, eu estava ouvindo, foram os focos de incêndio que aconteceram no final da última semana. Nós tivemos mais de 2.000 focos de incêndio em todo o estado, ali em Ribeirão Preto, Sete Sertãozinho também, ali na região, ela foi muito afetada. Nós tivemos algumas rodovias aí em Ribeirão Preto que elas foram interditadas na sua totalidade devido aos focos de incêndio, que geraram uma fumaça muito grande. Acabou entrando até nas residências, né, Thiago? Você mostrou isso no seu programa. Então, agora, nós estamos trabalhando já mobilizados, porque nós estávamos mobilizados na Operação São Paulo Sem Fogo, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele determinou a criação do gabinete de crise, e nesse gabinete de crise outras agências que eram para mobilização, porque existe uma coordenação com equipamentos, meios, recursos humanos, para direcionar para as regiões certas. Então, com isso, agora, com esse alerta, nós estamos novamente, já estávamos mobilizados, mas estamos novamente sob a coordenação do gabinete de crise, e preventivamente, viu, Thiago, nós vamos tomar uma ação, a Defesa Civil em conjunto com outras agências, preventiva.
Então, uma ação de conscientização às pessoas. Estaremos em Ribeirão Preto, Rio Preto, Presidente Prudente, porque 90% dos focos de incêndio tem a ignição realizada pela mão humana. E nós temos 3 situações, Thiago, que acontecem pela mão humana. A intencionalidade criminosa, então, criminosa ali, a pessoa criminosa que ela vai cometer o crime ali, então, colocar o foco de incêndio ali, gerar o foco de incêndio por maldade, ali, por algum motivo, né, econômico, às vezes, ou até soltar balanço, que é um crime. A intencionalidade não criminosa, que é aquele produtor que quer fazer a queima, ou aquela pessoa que quer limpar o terreno, ou uma outra pessoa que quer colocar fogo no lixo para ele sumir logo, né? E acidental, que é aquela pessoa que joga uma bituca de cigarro, ela não quer gerar o fogo, mas acidentalmente ela jogou a bituca e gerou um foco de incêndio. Ou ela jogou o lixo no lugar errado, colocou uma garrafa de vidro ali em algum lugar que faz a refração e gera foco de incêndio. Então, a Defesa Civil agora, principalmente na região de Ribeirão, já amanhã nós estaremos aí apoiando a Defesa Civil Municipal, outros órgãos. Nós estaremos ali fazendo uma campanha preventiva. Por isso que o apoio da população é primordial, Thiago, porque os focos de incêndio podem acontecer inicialmente por alguma questão, às vezes, intencional e também acidental. Capitão, é muito importante, né, essa participação, esse trabalho realizado com esse gabinete de crise, né, com a Defesa Civil e também outros órgãos. Nós tivemos até o Exército apoiando aqui, a Marinha, a Aeronáutica aqui na região de Ribeirão Preto, região de Franca, falamos aí de Rio Preto, Araçatuba, enfim, várias cidades que ao mesmo tempo sofreram, né? E a polícia agora que acompanha esses incêndios que aconteceram de maneira simultânea, principalmente no último final de semana. E, capitão, o que muda, então, da semana passada para essa, caso venha acontecer de novo algo que a gente acha difícil, né? Uma ação tão coordenada, tantos incêndios ao mesmo tempo, que, como eu disse, a polícia investigar, mas o capitão citou que existe agora com esse gabinete de crise, com essa coordenação, com esse movimento realizado pela Defesa Civil, uma resposta mais rápida para esses incêndios, caso eles voltem a acontecer numa maior quantidade, como foi no último final de semana, capitão? Olha, Thiago, não só a resposta, mas agora a gente está trabalhando principalmente na prevenção, porque os focos de incêndio, a grande maioria, acontece pela mão humana. Então, a ideia é trazer a população para junto dessa questão preventiva. É importante que, caso a população também identifique pessoas cometendo o crime de colocação de fogo, né, em algum lugar, que eles denunciem via 190, via 181, denúncia, e que as pessoas também não sejam as causadoras dos focos iniciais, né? Então, agora, nesse momento, não é o momento de colocar fogo no terreno, de mexer com fogo, certo? Ali de vegetação seca. Agora não é o momento disso. Nós estamos num cenário de criticidade, num cenário crítico, que potencializa o foco de incêndio. Então, às vezes você fala, fazer aqui no meu quintal, você pode acabar perdendo o controle, dependendo da altura ali da vegetação, porque a vegetação com mais de 20 centímetros, ele já serve para gerar um incêndio elevado, né? A chama, né, do fogo, ela fica alta. Imagine, então, vegetações mais elevadas. Então, é importantíssimo que a população ela nos ajude a evitar que haja o foco inicial, que haja ignição, porque o cenário propício para isso, ele já foi colocado. A gente não vai conseguir combater 100% dos focos de incêndio inicialmente, né? Eles vão acontecer. Por quê? Porque sempre nesse período de junho a setembro, começo de outubro, é um cenário de estiagem que acontece esse incêndio. Mas nós podemos evitar chegar no que aconteceu, né, no último final de semana, se nós trabalharmos conjuntamente, órgãos públicos, órgãos privados e a comunidade. É fundamental que, para vencer essa batalha, nós tenhamos a comunidade e a população do nosso lado. Uma última questão, rapidinho, capitão, aqui, para a gente até liberar o capitão que está fazendo esse trabalho com muita excelência junto com a Defesa Civil. O capitão falou em umidade relativa do ar, ali em 13%, 15%. Só para a gente entender, realmente esse número ele é muito baixo. Qual seria o ideal? E uma última questão, porque eu passei
particularmente por isso, e muitas pessoas, acho que é difícil encontrar quem não passou por isso no último final de semana, né? Com a fumaça entrando em casa, uma situação de fuligem também. Capitão, qual a orientação da Defesa Civil em uma situação como essa, né? Que infelizmente acaba sendo vítima de um grande incêndio como esse perto da casa, em áreas rurais que vão para áreas urbanas. Qual é o procedimento que a Defesa Civil orienta? É fechar a janela, é ligar o umidificador, é ligar o ventilador, é fazer inalação? Porque, olha, vou ser sincero, capitão, foi uma situação realmente, parecia um cenário de guerra, viu, capitão? Com certeza, nós estávamos acompanhando e nós víamos as pessoas ali com dificuldade, seja de respiração, seja de irritação nos olhos. Realmente a fumaça de óxido de carbono gerado pela queimada, pelo foco de incêndio, ele prejudica muito a saúde das pessoas. Então, nós orientamos que as pessoas, ao observar, né, se tiverem esse tipo de fumaça na sua residência, se ele não for em grande proporção, às vezes for em menor proporção, que as pessoas elas estejam e procurem ambientes arejados. Se caso ela tiver irritação nos olhos ou nas narinas, que ela tenha ali uma toalha molhada para colocar na face. É importante isso para poder trabalhar a questão respiratória, deixar umedecido o ambiente. Então, a gente tem aqueles equipamentos, indicadores, e também nós temos o modelo artesanal, é colocar o balde com água, ou colocar também uma toalha no rodapé da porta. Tudo isso ajuda, colabora a diminuir um pouco esses problemas que são gerados pela fumaça. Eles vão resolver, mas eles vão diminuir um pouco esses problemas. Se caso a fumaça tiver tomado toda a residência, estiver tomando, né, toda a residência, nós pedimos para as pessoas buscarem um local seguro, um abrigo, e informarem as autoridades sobre o que está acontecendo, se caso as autoridades já não estiverem atuando. Então, nós temos o telefone 99 da Defesa Civil, 193 do Corpo de Bombeiros, e também, você perguntou da umidade relativa do ar, né? Nós temos aqui uma classificação de umidade relativa do ar de observação, 30%, abaixo de 30%, e abaixo de 20%, até 12%, já é um alerta. Então, abaixo de 12% é nível emergencial. Então, nós temos aqui, em Ribeirão Preto, de 13% a 15%. Então, a gente está ali em um nível de alerta, por isso nós soltamos esse alerta para a região. Então, o tempo vai estar seco, essa umidade deixa o tempo seco também. Então, é importante que as pessoas se hidratem para que elas também possam passar por esse momento de estiagem, sem os problemas respiratórios que eles trazem, e transtornos de saúde também, para que a gente consiga passar esse momento aí da melhor forma possível. E assim será, e todo mundo tem que colaborar. Capitão, muito obrigado mais uma vez, muito competente, muito atencioso aqui com a Record, com o Balanço Geral. Use esse canal também, que também é da Defesa Civil, também é seu, para trazer informação para toda a população. Quando quiser, estamos aqui à disposição. Capitão, muito obrigado, boa sorte, um bom trabalho, viu? Obrigado, Thiago. Nós que agradecemos. O Balanço Geral sempre faz um excelente trabalho de prestação de serviço, que a gente sabe, né, Thiago? Informação salva vidas. Obrigado, viu?